Mateus, no capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 26, nós lemos a seguinte declaração de Jesus no seu Sermão do Monte. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Nessa declaração do Senhor Jesus, nós já reconhecemos e ensinamos antes que ele por várias vezes diz, ouviste o que foi dito aos antigos, uma clara alusão à lei de Moisés. Mas logo depois ele diz, eu porém vos digo. E ele está falando da nova aliança, do ensino para o nosso tempo e para os nossos dias. Jesus começa dizendo, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quando ele diz, eu porém vos digo, nós vamos atualizar isso, nós vamos levar isso para um outro nível. E aí o Senhor Jesus fala a respeito de não insultarmos o irmão, de não nos irarmos contra o irmão, de não chamar ninguém, até mesmo de tolo. E aqui Jesus nos mostra as consequências da falta de um bom relacionamento ou da ausência do perdão. O Senhor diz, se você souber que alguém tem algo contra ti, vai reconciliar com ele. E o Senhor compara a não reconciliação, o não perdão, ou o ato de cometer um insulto ou ferir o irmão, no mesmo nível e no mesmo patamar que o homicídio. Isso me chama muito a atenção, porque quando a gente olha que Jesus coloca os problemas de relacionamento no mesmo nível do homicídio, a gente percebe o quão agressivo aos olhos de Deus são os problemas que criamos na dimensão dos relacionamentos. Aliás, eu acredito que a tendência de muitos, e eu tenho visto essa evidência no comportamento de muitos cristãos, é acreditarem que a falta de perdão ou os problemas de relacionamento não são algo assim tão sério na perspectiva espiritual. Eles até reconhecem ser uma espécie de problema emocional, relacional, mas não conseguem enxergar que isso é um problema espiritual. Mas se você pensar que Jesus está colocando isso praticamente no mesmo patamar de julgamento que o homicídio, não dá para simplesmente dizer que esse é um assunto sem importância ou que é o tipo de erro que simplesmente passa desapercebido ou que não tem consequências. Nós precisamos aprender a mensurar a consequência de um pecado para então entender o peso e o impacto que ele tem na vida de quem o comete. E quando a gente consegue avaliar essa dimensão, por exemplo, quando o Senhor Jesus fala sobre o perdão, e aqui não é o único local, por várias vezes no Sermão do Monte Jesus toca no assunto, nós vemos que logo depois da oração, da chamada oração do Pai Nosso, por nós, a Bíblia não chama assim, Jesus fala, se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Ele está dizendo que não perdoar alguém pode me levar ao lugar e à condição de não ser perdoado por Deus. Então, como que a falta de perdão pode ser sequer imaginada, concebida por um cristão como algo sem importância? Se isso me leva a bloquear completamente a minha relação com Deus, a não ter perdão para mim. No livro de Hebreus, no capítulo 12, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ele diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Normalmente a gente usa esse texto para falar da santificação e que sem santificação a gente não vê a Deus. Mas antes de falar da santificação, ele diz, seguir a paz com todos. O que é seguir a paz com as pessoas? A Bíblia está falando de uma linha de relacionamento livre, desobstruída. Aliás, é fácil entender isso quando no versículo seguinte ele diz, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. A palavra de Deus diz que a raiz de amargura contamina não só a própria pessoa que está amargurada, mas vai contaminar
outras pessoas à sua volta. E quando ele fala de seguir a paz, essa declaração de seguir a paz precede essa, de ninguém ser faltoso, e ele usa a expressão separando-se da graça de Deus. Problemas de relacionamento não afetam apenas a nossa relação com as pessoas, afetam a nossa relação com Deus. Nos leva a esse lugar que Jesus falou de não receber perdão, que o autor de Hebreus classifica como separar-se da graça de Deus, como um ato que me leva a estar separado da graça de Deus e do fluxo do perdão de Deus sobre a minha vida, pode ser considerado por algum de nós como algo sem importância, de forma alguma. Nós precisamos entender não só a gravidade desse pecado, como também a seriedade das consequências desse pecado grave. Aliás, falando em consequências, é importante que a gente entenda que problemas relacionais que estabelecemos na horizontal com as pessoas, eles se tornam um problema vertical no nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos simplesmente separar uma coisa da outra. Jesus disse, quando você não perdoa alguém, você também não será perdoado por Deus. Ou seja, estar com problema de relacionamento com alguém pode afetar diretamente o meu próprio relacionamento com Deus. É simples desse jeito como o Senhor Jesus está declarando. E nós percebemos que essa declaração pode ser entendida de que a relação horizontal afeta a vertical em diversos textos da Bíblia. Por exemplo, em 1 de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 7, a palavra de Deus nos diz que os maridos devem tratar suas esposas com honra, como vaso mais frágil. Quando ele está falando do vaso mais frágil, ele não fala de fragilidade física, como se a mulher não tem a mesma força bruta que o homem para carregar peso. Porque se por um lado talvez ela não tenha esse tipo de força, na resistência à dor elas ganham da gente goleada. Quando a Bíblia fala de um vaso mais frágil, está falando de alguém que emocionalmente sente mais. É por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz, maridos, não tratem as vossas esposas com aspereza. A Bíblia está falando de um cuidado nesse nível de relacionamento que não as fira, que não as machuque. Agora, quando entendemos que essa é a declaração de Pedro, tratem com honra como vaso mais frágil, vamos ver como ele termina a frase. 1 de Pedro 3,7 diz, para que não sejam impedidas as vossas orações. O apóstolo está nos dizendo que quando criamos um problema de relacionamento com as nossas esposas, nós não vamos permanecer apenas com um problema em casa, debaixo do teto, não vamos apenas comprometer a qualidade de vida emocional do relacionamento, mas a Bíblia diz as orações serão impedidas, porque o fluxo de comunhão e comunicação com Deus será diretamente afetado. Aliás, é disso que o apóstolo Paulo fala quando escreve a Timóteo. E ele diz, eu quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Quando ele fala de levantar mãos santas, qual é a definição das mãos santas? Ele diz, sem ira e nem contenda. Tanto ira como contenda são pecados de relacionamento. E ele está dizendo que se houver ira e contenda, ou seja, os pecados de relacionamento, nem adianta erguer a mão para Deus para orar. Por que não adianta erguer a mão? Porque Deus não vai responder às nossas orações. Os problemas de relacionamento na horizontal vão nos trazer um problema de relacionamento na vertical. Isso já dizia o profeta Malaquias desde a velha aliança, quando ele diz em Malaquias 2,13 que o povo cobria o altar com choro, com lágrima, com jejuns. E ele diz, mas eu não vos ouço. E logo depois eles perguntam por quê? Por que o Senhor não nos ouve? A resposta de Deus é porque o Senhor foi testemunha contra ti. O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo, camarada, você não honra nem a aliança do matrimônio, não consegue ser fiel à sua esposa, desrespeita esse nível de relacionamento, agora vem chorar no pé do altar esperando que eu te ouça. É quase como se numa linguagem bem popular Deus estivesse falando, é ruim que eu vou ouvir a sua oração desse jeito. Por quê? Porque nossos problemas na horizontal inevitavelmente afetarão o nosso relacionamento com Deus na vertical. Então, precisamos entender que Jesus estabeleceu o mesmo nível de julgamento que sobre um homicida para aquele que não perdoa. Que a relação horizontal afeta a vertical. Mas eu quero explorar agora um pouco a questão das consequências. Porque nesse mesmo texto Jesus fala a respeito de alguém ser levado a um tribunal. Em Mateus, no capítulo 5, o texto que estamos estudando, ali a partir do versículo 22, Jesus diz, eu porém vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno de fogo.
Em primeiro lugar, ele fala de um julgamento, de um tribunal, mas depois ele fala do inferno de fogo. Vamos começar pelo julgamento, verso 25. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. Ao juiz onde? No tribunal. O juiz, ao oficial de justiça, depois de ter julgado você, o oficial de justiça vai executar a sentença. E o oficial de justiça te recolha à prisão. Claramente nós vemos a menção de uma prisão. Não creio que Jesus estava falando que todos nós seríamos naturalmente ou literalmente presos em algum tipo de cadeia humana, terrena ou natural. O que o Senhor está falando envolve um princípio espiritual. Aliás, não é o único lugar no ensino de Jesus onde nós lemos a respeito de uma prisão. No capítulo 18 do mesmo Evangelho de Mateus que estamos lendo, nos versículos 34 e 35, Jesus sinaliza a parábola do credor incompassivo, que é um ensino sobre perdão. E ele sinaliza dizendo o seguinte, que quando o Senhor encontrou o conservo, que embora tendo sido perdoado, não perdoou o seu companheiro, o seu conservo, a sentença foi, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Essa palavra traduzida como verdugo, basanistes no grego, significa aquele que tenta extrair a verdade pelo uso da tortura. Era um torturador, um inquisidor. A palavra de Deus fala não só de uma prisão, mas fala de tortura. Eu entendo que essa é uma prisão espiritual. Eu entendo que os verdugos se referem aos demônios que têm autoridade para prender e oprimir a vida de alguém que não flui na prática do perdão, se desconecta da graça de Deus e se expõe ao reino das trevas. Essas relações podem ser vistas em vários textos. Por exemplo, no livro de Efésios, o apóstolo Paulo está falando com a igreja, com os cristãos, com gente convertida, e ele diz o seguinte, Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis. Depois ele diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele está dizendo que a ira em si não é pecado, mas ela pode nos levar ao pecado. A questão é como lidamos com o sentimento, é como lidamos com os problemas. Quando ele diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, ele está dizendo, não deixa para o dia seguinte. Resolva as coisas o mais rápido que você puder. Aliás, no texto que nós lemos, ali do Sermão do Monte, a Bíblia diz, entre em acordo sem demora com o seu adversário. Quando a palavra de Deus está falando sobre um acordo sem demora, significa que esse tipo de problema precisa ser resolvido imediatamente. Agora, Paulo diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, aí ele diz, nem deis lugar ao diabo. Há uma conexão entre não resolver os problemas de relacionamento ligado à ira e dar lugar ao diabo. Acredito que essa prisão é uma prisão espiritual. Acredito que muita tortura está sendo experimentada na vida daqueles que se recusam a perdoar. É impressionante o como a própria ciência tem acompanhado e descoberto quantas enfermidades estão relacionadas a esses problemas emocionais. Mas acredito que isso não são apenas problemas emocionais desencadeando um desequilíbrio no corpo, é uma exposição ao reino espiritual. Precisamos entender que o perdão não é uma opção. Não é meramente um conselho de Jesus, é uma ordem, é uma declaração. A não obediência dessa ordem é um pecado com consequências sérias que nos leva a não ser perdoado, a desconectar de Deus e a estar debaixo de juízo. Quando nós olhamos nessa perspectiva o que Jesus está falando, nós precisamos entender, não é um assunto qualquer, não é um assunto sem importância. A palavra de Deus fala a respeito de Elias e diz que ele era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Todos nós temos inclinações a sentir a indignação, a nos irarmos, a nos deixarmos muitas vezes ser feridos e machucados. A questão não é se seremos ou não expostos a esse tipo de situação. A questão é como lidamos com isso. O próprio Jesus nos ensinou, na oração que nós apelidamos de o Pai Nosso, e é uma oração diária, porque ele nos ensina a dizer o pão nosso de cada dia nos dê hoje, então uma oração para ser repetida a cada dia. Ele nos ensinou a orar dizendo, não nos deixe cair em tentação. Uma delas é guardar rancor no coração contra as pessoas. E ele nos ensinou a dizer, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Isso significa que se eu e você oramos todos os dias para que Deus nos perdoe na mesma proporção em que perdoamos, nós nos mantemos conscientes do quão sério é esse assunto
e do quão sério são as repercussões de não perdoar alguém. Eu não estou aqui para te apontar o dedo, não estou aqui para jogar pedra em você se você tem tido dificuldade de perdoar alguém. Estou aqui para te ajudar a não ir para essa prisão, ou se você já está nela, para te ajudar a sair dessa prisão, através de um posicionamento de obedecer o que Jesus falou e de perdoar e liberar perdão.